Initialize sequence now. Notícia, entrevista, música e entretenimento. Está no ar pela Rádio Fritura. Papo Reto. Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, começa aqui pela Rádio Fritura, programa Papo Reto. Se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, em WhatsApp, 15 981 58 1908. Manda sua mensagem aí pro 15 981 58 1908. 8 e 7. Repita. 8 e 7. Você está ouvindo Papo Reto. Seguinte, Lara, temos algumas informações, umas notícias para passar pro ouvinte, coisas que aconteceram durante a semana aí, né? Temos. E vamos falar um pouco sobre a padaria Sabina, que ela deixou os alimentos, deixou lá parado, tudo parado, né, Lara? Então, os nossos ouvintes estão cobrando, né? O que aconteceu? Eu sei que tem moradores ali na região que estavam reclamando esses dias aí pelo cheiro, mau cheiro e tal. É verdade, os alimentos, os vizinhos, né, estavam reclamando. Então, assim, mesmo após a notificação feita pela vigilância sanitária aos proprietários da padaria Sabina para providenciar a retirada dos resíduos alimentícios do interior do prédio, no bairro Santa Rosália, o mau cheiro e a infestação de ratos, segundo os vizinhos do imóvel, persiste, causando ali um desconforto, né, para os vizinhos. Porém, ontem, um representante da padaria se manifestou e disse que todos os cuidados estão sendo tomados para a limpeza do local com a máxima urgência. Eu até coloquei máxima urgência aqui entre aspas, porque eles foram notificados na última quarta-feira, né? Então a Secretaria da Saúde informou a Vigilância Sanitária nessa última quarta-feira, no dia 31, e enviou uma notificação à proprietária do estabelecimento e também à proprietária do imóvel, seguindo as orientações do setor jurídico da Prefeitura. A proprietária da empresa, ela recebeu a notificação pessoalmente no mesmo dia. Volto a dizer que foi no mesmo dia, na quarta-feira, no dia 31, com o prazo de 24 horas para fazer a retirada desses alimentos, porém não foi feito. E ontem, pela primeira vez, então, a panificadora ela divulgou uma nota dizendo: nós da panificadora Sabina, desde os primeiros dias do nosso fechamento, estamos muito preocupados com a questão sanitária, limpeza e desinfecção do prédio. Para podermos realizar os cuidados que são necessários, dependíamos de autorização do Poder Judiciário. Essa autorização foi pedida com caráter de urgência, sendo liberado somente agora. Todos os cuidados estão sendo tomados para que a limpeza se realize com máxima urgência. Sempre tivemos muitas preocupações com os nossos vizinhos e amigos do bairro, mas só é possível realizar os procedimentos de limpeza mediante a liberação judicial. Pedimos desculpas a todos os amigos do bairro. Então, nós vamos continuar acompanhando esse caso aí, né, Videira? Isso aí que é um caso que gerou uma repercussão muito grande, porque do nada eles pararam, né, de funcionário, e os funcionários ficaram à mercê. Foi isso mesmo que aconteceu. Cara, ver navios. Ver navios. Mas eles falaram que vão limpar aí com urgência e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Tem que ficar cobrando lá, porque se deixar, vai acabar trazendo um mal-estar pros próprios moradores ali, né? Isso mostra mais uma vez a falta de respeito da empresa com os funcionários primeiramente, né, e depois com os moradores do bairro. Isso aí. E também com o alimento, né, que alimento hoje em dia tem tanta gente que precisa de alimento e eles não tiveram o mínimo de consideração. Na situação que o Brasil está passando. Não tiveram o mínimo de consideração nem de doar os alimentos que estavam ali dentro. Então é muito complicado. Né? Sem contar os bichos que pode estar aparecendo lá. Com certeza. É o seguinte: o Brasil confirma 353 casos de febre amarela desde julho de 2017. É isso mesmo, Giulia? É sim, Júnior. E de acordo com o boletim, foram notificadas em todo o país 1.286 casos suspeitos de febre amarela, viu? O balanço do Ministério da Saúde divulga nesta quarta-feira o casos confirmados de febre amarela, que são 353 casos e 98 óbitos, entre julho de 2017 a 6 de fevereiro desse ano.
No mesmo período do ano passado foram confirmados 509 casos e 159 óbitos. E dos 1.286 casos suspeitos, 510 foram descartadas e 423 permanecem em investigação. E lembrando também que a partir de amanhã, as 32 unidades básicas de saúde de Sorocaba passam a oferecer todos os dias 9,8 mil doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. Olha, já tá vindo para Sorocaba. Isso. E cada uma das unidades básicas distribuirá uma quantidade de senha que também será possível receber a dose plena, que essa dose plena é a necessária para aqueles que precisam de certificados para viajar para países em recomendação à vacina, né? E a meta é que 87% da população seja imunizada até o mês de maio, né? Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Você está ouvindo Papo Reto. Vamos lá. O ano letivo da Rede Municipal de Sorocaba iniciou no dia 5/2. E mais uma vez, os pais que precisavam levar seus filhos à escola tiveram problemas. Algumas escolas estão em reforma e por isso as aulas não poderão ser iniciadas. Assim como no ano passado, mas o problema era a falta de merenda, a população pagadora de impostos está sofrendo com a falta de planejamento da prefeitura em organizar as obras e assim levarem seus filhos tranquilamente para a escola. E também não tem com quem deixar os seus filhos para ir aos seus trabalhos. A prefeitura, como de costume, não explicou o porquê das escolas estarem em obras e não atenderem os alunos que eram para ser atendidos na data agendada pela prefeitura. Aí eu me pergunto, o que esses pais irão fazer com as crianças? Levá-las ao trabalho? Os pais faltarão de seus serviços para que as crianças não fiquem sozinhas? Vão deixá-las sozinhas em casa e correr o risco de sofrer denúncias dos vizinhos? O que eles irão fazer eu não sei, mas o que isso mostra é que o Estado não consegue nem cuidar mesmo do ensino das crianças, pois desde dezembro as crianças estão em férias e o calendário de obras mais uma vez não foi cumprido. Mostra também que os impostos, que são muitos, não estão sendo revertidos para a população, que mais uma vez fica refém da falta de planejamento e competência dos órgãos públicos. E para finalizar, mostra que o Estado não está preocupado com a educação de nossas crianças, pois nem uma data de início de ano letivo eles conseguem cumprir. Portanto, precisamos cobrar cada vez mais esclarecimentos da prefeitura sobre tudo. Ruas esburacadas, problemas com merenda, qualidade do transporte público e muitas outras coisas que a prefeitura tem por obrigação de cuidar e ultimamente está deixando e muito a desejar. Fiquemos de olho. Muito bem. Hoje a gente vai receber aqui convidados muito especiais, né, senhor Marcos? Convidados excelentes hoje, viu? Hoje a gente recebe aqui o Graciano Migliorini e o Diogo Nascimento. Eles que fazem parte aí são responsáveis pelo movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba. Eles que são os coordenadores aqui da cidade, né? Isso mesmo. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Você pode ouvir a gente aí de diversas formas, além do 107.1 FM no seu rádio ou em radiofritura.com na internet. Você também pode ver nossas imagens através do YouTube, em youtube.com/radiofritura. Também estamos ao vivo pelo Facebook, em facebook.com/radiofrituraoficial. Lembrando sempre que você pode entrar em contato com a gente aí através do nosso WhatsApp e deixar a sua questão, a sua pergunta para os convidados. É 15 981 58 1908, 15 981 58 1908 e não esquece de deixar o seu nome. Já tô me confundindo todo aqui já, né, o número do celular é novo, então dá uma certa confundida na pessoa. Sim, é o seguinte, Lara Brum. 8h14. Repita. 8h14. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Papo Reto. Muito bem, voltamos aqui com o Papo Reto. Se você quiser entrar em contato com a gente aí é muito fácil. Entra no nosso WhatsApp em 15 981 58 1908, 15 981 58 1908. A gente está também pelo Facebook, em facebook.com/radiofritura oficial. Você pode ver as nossas imagens ao vivo e também no YouTube, em youtube.com/radiofritura.
Hoje a gente está com uns convidados bem bacana aqui hoje. Vamos conversar sobre movimentos na rua, política, coisas que a Lara Brum gosta. Adoro. É. Muito bom. Ó, estamos aqui com Graciano Migliorini e Diogo Nascimento. Eles que são responsáveis aí pelo movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba. Movimento esse que, junto com outros movimentos sociais, já levou mais de 2 milhões de pessoas às ruas de todo o Brasil nas manifestações de 2015. E que vem sempre mobilizando a população, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, em busca aí de um país mais democrático e sem corrupção. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Maravilha. Acertei, Migliorini? É Márcio Graciano, mas, vamos lá. Graciano Migliorini, você não precisa fazer orações aqui. Ah, legal. Bom, é o seguinte, o movimento Vem Pra Rua, eu creio que começou aí a aparecer ali em meados de 2015, 16, né? Por causa do impeachment da Dilma. E junto com outros movimentos aí, pra gente começar aqui, eu queria saber, o que é o movimento Vem Pra Rua e qual que é a pauta que vocês erguem aí nas ruas e nas mídias sociais? Pode começar, o Diogo. Legal, vamos lá. Só Pessoal, aproxima um pouquinho aqui. antes de mais nada, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez o pessoal da Rádio Fritura que deu essa oportunidade pra gente estar aqui conversando e expondo um pouco melhor qual é o Vem Pra Rua e qual é o seu propósito. A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, obrigado mesmo. Respondendo a sua pergunta, o propósito do Vem Pra Rua é essencialmente isso que você já pontuou. É ter um movimento social, um ativismo da sociedade, não necessariamente atrelada a partidos políticos, de forma que a sociedade manifeste os seus anseios e tenha um país melhor. Eu acho que a não corrupção, ela essencialmente passa por isso. Porque quando a gente fala de qualquer ato de corrupção, a gente está literalmente tirando alguma coisa que é do povo e garantindo a exclusividade de uso para alguém, seja ele quem for, seja ele a qual instituição ele pertencer. E nesse sentido, o movimento Vem Pra Rua é totalmente contra qualquer ato de corrupção, independente de quem seja o seu agente, quem seja o réu nesse sentido. E a gente acredita sim num Brasil pujante, um Brasil melhor, um Brasil mais igual, um Brasil mais livre, um Brasil melhor para todos nós. Quando que ele começou a surgir aqui em Sorocaba? E foi junto já com o movimento em São Paulo, a sede, a central de todos ali, né? Sim, ele começou a surgir junto ali, vocês, a galera tá se movimentando em São Paulo, vamos fazer parte disso aí. Como que foi? Sim. Aí, deixa eu contar essa linha um pouco. Aí, ó. É possível. Vai lá, Graciano. Vou contar bem breve mesmo, porque eu tô com limitações de garganta, o Diegão tá Qualquer coisa a gente completa a aqui. história. O Vem Pra Rua, bom, puxando um pouquinho mais, eu fui delegado do curso de administração de empresas na Uniso. Quando ainda estudei lá, não me pergunte datas aqui, esse cabelo branco aqui já tá me escondendo datas, tá? Eu também tô. Então, eu fui delegado do curso de administração de empresas em congresso da UNE, da UEE. A forma que eu fui para lá foi uma coisa maluca. Então eu vi o que acontece aqui nos bastidores de movimento estudantil em Sorocaba e eu vi de perto o que era aquilo lá. E eu falei, ih, Deus o livre, tô fora disso aqui, cara. Então eu vi, fui delegado, vi e pulei fora cedo. Aí passou um tempo, em 2013 começou a ter aquele monte de manifestações e tudo mais, que teve aquele oba-oba que ninguém sabia de nada dele. 2013? Aquele passe livre e tudo mais. Sim, dos 20 centavos e tal, né? Iniciou como passe livre, não foi? Então, o Vem Pra Rua não. A mobilização social, mas as pessoas começaram a acordar dali. Eu acho que depois do Collor, da época do Collor, ficou um vaziozão aí nessa época, né? Acho que daí em 2013, por causa dos 20 centavos, a galera começou, Isso. né? E aí a primeira multidão que aparece, o povo, nossa, peraí, voltou aquilo, né? E eu fui naquelas manifestações sem saber o que estava acontecendo, sinceramente, sendo franco contigo. Lá eu vi uma bandeira da Uni, azul, passando na frente da Casa Bahia ali, né? Com vários amigos meus rodeando. Eu falei, nossa, cara, olha quem tá mandando nisso aqui. Ali que eu fui ligando uma coisa com a outra, né? Mas aí começou já aquela quebradeira do Black Bloc. Eu falei, para, isso não é pra mim não. Me afastei de novo. Né? Os movimentos ficaram mal falados por causa dessas pessoas aí, né? Sim, eles destruíram o que... Bom, na verdade era a própria Uni, a própria esquerda que estava organizando aquilo ali de 2013, então acabaria naquilo que aconteceu mesmo, entendeu? Mas acordou.
E então, em São Paulo, eu acho bacana o pessoal de São Paulo contar essa história toda. Eu tenho um livro aqui contando em detalhes, inclusive, né? Um livro do Vem Pra Rua. Eu peguei a prévia dele pra mim dar uma olhada. É bem completo. Foi o Colin e o Schecker que escreveram o livro, então... Aqui, ó. Vou mostrar na câmera pra galera aqui. Mostra aí, Lara. Tem a história completa de como nasceu tudo, né? Sem câmera aí. Vou virar pra essa Deixa aqui. pra ele mostrar isso. E nesses começos, do começo do MBL, começo do Vem Pra Rua, eu ia em São Paulo. Eu falei, nossa, os caras estão fazendo alguma coisa pra fazer acontecer, né? Então eu tava indo lá. Vocês e o MBL surgiram meio que junto ali. Sim. Eu fui 2 vezes em São Paulo. Numa dessas vezes ainda, acho que 2 vezes eu fui com 2 amigas minhas, a Marilda e a Dani, então foi uma coisa marcante mesmo, foi histórico pra gente. Na sequência... Coloca uma trilha sonora romântica. Que foi quando Você perdeu o time. Canta, Lara. Aí quando eu vi no Facebook, tinha um evento criado, né? Em Sorocaba, era um evento lá pra tirar a Dilma e tudo mais. Eu falei, nossa, o que é isso aqui? Eu fui de curioso ali pra ver o que estava acontecendo. Falei, pô, se o pessoal tá fazendo alguma coisa em Sorocaba, deixa eu ver quem é. Daí eu fui ver lá, eu gosto de cutucar a Tainá, porque ela começou isso tudo e ela é a história disso tudo. Verdade. E quando eu fui ver quem tava organizando, era uma menina com uma carinha de 16 anos de idade. O que essa molecada tá fazendo aí? E uma camiseta assim, jovem. Harry Potter. Uma camiseta do Harry Potter. Eu falei, mas peraí, cara. O Voldemort tá entendendo. Eu já tinha visto tudo, né? Eu cheguei a ser perseguido por PT e tudo você mais já foi aqui. já? Naquela época que o PT e o PSOL ainda eram junto, antes de rachar e virar PT e PSOL, eu fui perseguido em Sorocaba por essa galera, por causa da história toda da Uni lá. Caramba. E então eu sabia do problema que ela ia encarar aqui, entendeu? Eu falei, peraí, eu tenho que me aproximar. Nessa aproximação, que já era preparação para aquela gigante que teve em Sorocaba de 35 mil pessoas, pela Marginal e tudo mais, naquela preparação o pessoal foi se aproximando e eu já tinha ido em São Paulo, e eu tinha ido em São Paulo, eu fui em passeata com o pessoal do MBL, você foi com sem eles, saber que existia movimento e diferença do movimento. Vem Pra Rua, o MBL não tinha noção que existia diferença de uma coisa para outra lá. Eu fiquei sabendo lá meses depois que foi um grupo Vem Pra Rua, foi para um lado, o MBL foi para o outro, teve uma separação. Tudo começou assim aqui em Sorocaba, ninguém sabia de nada. Foi tudo na loucura. Foi. Vira um movimento, a galera foi. Falei, vamos, foi abraçando, o negócio foi se agigantando, o pessoal foi se aproximando. E nessa, eu falei, poxa, a Tainá que tá criando, jovem, tudo, pô, essa cara do MBL. Puxa o MBL pra cá, daí já apareceu o E ela Ítalo. fazia parte do MBL? Não. Ela nunca... Só agitou a galera. A gente só via que tinha uma sigla, o MBL. Só ela. Isso. Existia uma sigla MBL. Eu falei, põe aqui esse MBL, vamos ver o que é isso aqui, entendeu? Vai que o pessoal se aproxima e vem ajudar. Aí apareceu o Ítalo, né? Que ele falou, não, eu tenho uma página. Que legal. Eu falei, pô, se aproxima aqui. Bom, enfim. Um abraço pro Ítalo aí, que com certeza tá ouvindo isso. também. Um abração pro Ítalo. A gente quebra o pau direto. Fica sabendo, mas a hora que o bicho pega, a gente se abraça. Que legal. Aí o que aconteceu? Passou aquela gigantona, teve mais uma manifestação grande, e na sequência eu percebi que, poxa, existem outras frentes, existem outras forças. A gente precisa trazer o Vem Pra Rua pra cá, porque eu já tinha percebido que o Vem Pra Rua já tem uma postura mais madura um pouco, né? Do que o MBL. É isso que eu ia perguntar. Então, vocês lutam pra quase, eu acho que a mesma luta que eles estão lutando, vocês estão. Só que a característica ali dos integrantes são diferentes. A forma de agir, eu acredito que a forma de agir, de posicionar, de buscar a conscientização da coletividade social é um pouco diferente. Eu acho que um pouco que retrata é o perfil dos seus idealizadores. Não tem melhor ou pior, é único e exclusivamente uma questão de posicionamento. Eles, nesse caminhar desses longos anos e de várias ações que ocorreram, em várias movimentações, e que nem você falou, 2 milhões de pessoas na rua, eu acho que foi cada vez mais ficando claro que, apesar dos interesses comuns, cada um gostaria de acessar uma camada social, um tipo de pessoa que se identifica, criar essa associação com a sua essência de forma diferente. Então hoje a gente tem isso bem claro pra gente que tá dentro,
de que o MBL tem esse movimento com um viés um pouco mais sarcástico, um viés um pouco mais humor, que acaba pegando um público jovem de uma forma mais cativante, e isso é totalmente natural. E isso sim se diferencia muito, é só acompanhar a página do Vem Pra Rua, você vai ver que é um viés muito mais técnico, uma coisa mais focada, com um perfil mais maduro. E eu acho que os dois têm, historicamente falando, um papel muito importante em tudo que vem acontecendo. E a gente reconhece a importância deles, eu acredito que, eu tenho certeza que eles também reconhecem a nossa. Vocês têm alguma ligação hoje em dia? Ou vocês, ou um não liga porque o outro faz, assim? Não. Em época de, quando vão pra rua mesmo, eu sei que a galera tá junto. Mas antes disso, como que vocês se comportam? Não, no dia a dia, essa comunicação não existe. Ela acontece realmente, vou pegar a título de informação, por exemplo, quando a gente estava falando das 10 medidas lá atrás, e era um ponto central de convergência, onde tinha o apoio do Vem Pra Rua e tinha o apoio do pessoal do MBL. Então era natural, todo agendamento de evento, todo agendamento de manifestação, todo boom que a gente fazia nas mídias sociais, a gente ficava antenado com o que eles estavam falando e havia um compartilhamento. O público, a sociedade brasileira é uma só. Não há, o Vem Pra Rua não vai criar cidadão e nem o MBL vai criar. São os mesmos, é a mesma população. A gente tem sim que conscientizá-los da melhor forma. Eventualmente o MBL consegue uma penetração melhor? Show, ok, maravilha, tá cumprindo com o seu papel. Se o Vem Pra Rua tem uma penetração maior em determinado segmento, maravilha, está cumprindo com o seu papel. Então, isso pra gente não há nenhuma rixa nesse sentido e há um respeito muito grande. Quando há a evidência dos manifestos, das posições, aí acaba assim, estabelece uma comunicação, o que vocês estão pensando, como é que vocês vão fazer, qual que é a ideia, mas há um respeito, vamos dizer assim, há um respeito à soberania e à identidade de cada um. É o trabalho exatamente, que é muito gostoso, agrega bastante. Bacana. Marcos? Sim, eu queria fazer duas perguntas na realidade. Vamos lá. Que bom que temos perguntas. A primeira é assim, é uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tem. Esse movimento, assim como o Movimento Brasil Livre também tem esse questionamento, muitas pessoas têm esse questionamento. Sim. Eles são financiados por algum grupo? E outra pergunta, as eleições estão aí. Vocês têm candidatos do movimento de vocês, assim como o Movimento Brasil Livre tem? Ou vocês, nessa parte, vocês não se inserem? Perfeito. Posso? Recentemente, só completando, recentemente o MBL lançou o Kim e o Arthur, né? Kim e o Arthur. O Arthur foi confirmado? Eu vi o Kim falando no rádio. Eu vi o Kim falando. O Kim falou na rádio, na realidade, acho que parece que ele iria ser candidato a deputado estadual e um estadual e o federal. Arthur Duval seria candidato a deputado federal. Porque o Kim, eu vejo que ele sempre se manifestou abertamente que seria, mais cedo ou mais tarde, mas o Arthur, pelo que eu acompanho, eu sempre tinha visto muita resistência dele. Então eu recebo com surpresa essa informação. Sim. Até aproveito, não sei, eu fiz um pouco meu dever de casa, eu descobri que hoje nós estamos quase que comemorando 1 ano da presença dos dois aqui. Eles vieram. Eles estiveram aqui no dia 8/2 de 2017. Eles vieram na fritura, tá? Exatamente, foi bem legal. Mas enfim, respondendo as perguntas, eu acho que a primeira que você fez a respeito de quem financia, eu acho que de certo modo, enquanto o MBL manteve o seu distanciamento dos partidos políticos, ele funcionou muito semelhante com o Vem Pra Rua. Não é uma iniciativa de um grupo específico, é dinheiro que é agariado com esses mesmos voluntários, com esses mesmos ativistas que se envolvem com a circunstância, com o posicionamento e espontaneamente colocam dinheiro na coisa e faz a coisa acontecer, porque tudo precisa de dinheiro para acontecer. Ninguém aqui vive num mundo de algodão doce. Agora, o MBL, nesse momento, aí entrando um pouco na segunda pergunta, se o Vem Pra Rua tem candidato? Não, diferente do MBL, o Vem Pra Rua não está adotando um posicionamento de ter os seus candidatos. E eu acho que a gente tem uma evidência muito clara nesse sentido, que é o idealizador do movimento, historicamente falando, que é o Schecker, que ele, inclusive na última reunião que a gente teve, na reunião nacional no ano passado, ele confidenciou para todo mundo que estava presente em São Paulo que ele estava cogitando a hipótese de sair candidato e que, em função disso, se isso acontecesse, ele se afastaria do movimento. Pra gente foi um Você acha que acaba afetando o movimento?
afetando... sei lá... A ausência dele é sentida dentro do movimento. Não, eu falo assim, ele se candidatou, ele achou que vai ser ruim pro movimento se tiver um candidato, porque o viés do movimento é apartidário, não tem nenhum partido ali envolvido, Suprapartidário. Suprapartidário, isso, perdão. Com certeza. Eu vejo assim, a gente já tem um histórico nesse sentido de uma personalidade que é uma vereadora no estado de São Paulo, que é a Janaína, que era também, nos seus respectivos momentos, uma liderança à frente do movimento, e ela se afastou. Eu acho que da forma como é conduzido esse afastamento, para quem dedica um pouco de tempo a entender como acontece, percebe que não há esse prejuízo para o movimento. Há o prejuízo de você ter um ativista, uma pessoa extremamente engajada, que está ali dentro, que faz acontecer, e de repente você não tem mais essa pessoa ali dentro. Isso é uma perda significativa, com certeza. Agora, o sentido dele estar se associando, isso diminui, isso é pejorativo junto ao movimento, muito pelo contrário. Eu vejo que demonstra ainda mais a lisura do movimento, porque você não vai ver ninguém do Vem Pra Rua dizendo pra ninguém, em nome do Vem Pra Rua, vote no Checker ou vote na Janaína como ela foi eleita vereadora. Isso não acontece. Faz parte do movimento se manter suprapartidário. E... respondendo as perguntas... Fazer uma adendo. Pode fazer. Né, quanto à Janaína. Quando ela se lançou, a candidata, né, a vereadora em São Paulo, ela se afastou, como todo mundo está fazendo, se afasta do movimento, mesmo para você. Se você vai lançar a candidatura, você se afasta do movimento. Legal. Tá? Não existe proibição para você ter uma filiação a um partido político. Então, inclusive, é bom que você tenha para você ver os bastidores como funcionam. Mas não leve o partido para o movimento, né? E quando ela se afastou, várias pessoas também que participam das ações virtuais em grupo da gente se afastaram também para dar apoio para ela. Então, tinha mais pessoas, e nossos grupos são grandes, muitas pessoas continuam cuidando exclusivamente do movimento. Muita gente continua cuidando exclusivamente do movimento quando uma pessoa vai se lançar. E de imediato ela Lara. ganhou. Uma das pautas cobradas pelo movimento é a transparência do governo, né? E a gente sabe que essas manifestações, elas têm um custo. O Checker mesmo até chegou a falar num caminhão de som que eles pagaram por volta de R$ 9.500. Chega até 15 mil, já vou te ajudar já. Tá, ok. Então, aí tem cartaz, segurança, aquela faixa, enfim. Sim. Eu quero saber como que vocês fazem para manter, para mostrar, né, para deixar claro para as pessoas essa transparência que vocês também cobram do governo. Claro, essa questão ela é bem trabalhada internamente. Como também é um movimento que é muito atacado, e não só por necessariamente um dos lados que a gente tem na polarização política atual, faz parte a gente ter um cuidado com essa informação, mas não que ela não seja transparente. A publicidade disso é trabalhado de uma forma muito interessante, muito interna, para que você tenha a lisura de saber que está todo mundo envolvido, entendendo o que está acontecendo. A população não tem acesso, então? Não, isso não é aberto, divulgado no sentido de deixar escancarado, porque, para que fique bem claro, sem ter esses viés dessas informações, a gente já tem umas associações totalmente deturpadas. Para que eventualmente se crie uma linha histórica, e hoje a fake news ela é um cenário jornalístico que a gente tem que enfrentar. Sim. Há uma preservação do movimento nesse sentido de não fornecer instrumento para que se crie fake news. O que a gente tem são ativistas que não ganham nada para estar fazendo o que estão fazendo, são 100% Eles oferecem, voluntários. Então voluntário. Então. Nós não estamos ganhando nada para estar aqui, nem nunca ganhamos. Não, a doação do seu tempo e do seu trabalho, desde que não seja a prestação de um serviço profissional em prol do movimento Vem Pra Rua, aí existem pessoas, sim, lógico, que ocupam cargos, e essas pessoas trabalham para o movimento, aí essas pessoas têm lá suas respectivas remunerações, mas os ativistas não tem pão com mortadela. Não tem. Ainda bem, né? Para que fique bem claro. Uma questão importante sobre esse ponto mesmo. Nós temos uma organização, uma associação chamada Abraça, com CNPJ, tudo muito bem organizado, tá? Isso aqui em Sorocaba? São Paulo. São Paulo. É de São Paulo, porém ela abrange, atua todo lugar. Todo o movimento. Nem exclusivamente o Vem Pra Rua. Movimentos que estão em acordo com os valores que o Vem Pra Rua cuida.
O Abraça recebe doações. E se você quiser fazer uma doação para o Vem Pra Rua de Sorocaba, você pode entrar em contato com o Abraça. Mais tarde a gente vai até fazer uma publicação na página do Vem Pra Rua de Sorocaba mostrando como fazer isso. Exatamente. Você pode fazer uma doação para o Abraça em valor X e avisar por e-mail, falar, esse valor aqui estou doando para o Vem Pra Rua de Sorocaba. Vai ficar guardado na conta lá, registrado. Ninguém põe a mão naquilo até a gente fazer uma ação e precisar desse valor. O movimento fez venda de camisetas até, não tem. Tá fazendo ainda, né? Faz no site, tem né? disponível. Então, As camisetas, elas estão disponíveis. é um meio pra de ser arrecadar um dinheiro para ajudar também, Também, né? O movimento. Também. Mas as doações ainda são a principal fonte de renda. Isso. Para que fique bem claro. E uma coisa chave que em toda essa... Porque isso realmente é bem polêmico e dá muita conversa. Doação de político, o Vem Pra Rua não pega. Porque a galera já vai pegar o político. O político de tal partido tá ajudando os caras ali. E outra, foge do propósito, né, na realidade. O próprio MBL sofre direto com isso, né? Falando, o PSDB tá financiando vocês, não sei o que lá, PMDB. E os caras não sabem o que fazer pra desviar desse assunto. Com certeza. No movimento já rolou isso aí já? No Vem Pra Rua? Nossa, meu Deus. Tem muito hater também, né? A criação do Vem Pra Rua em Sorocaba foi fundamentalmente causada por isso. Pautada quase que exclusivamente nesse tipo de polêmica, por assim dizer. E é uma coisa que a gente prima para que seja totalmente distanciado. Não tem como um movimento se sentir totalmente à vontade para ser diametralmente oposto ao fundo partidário, cogitar o recebimento de qualquer valor desse tipo de situação. Então, assim, a gente está totalmente liso com relação a isso. Né? Vai, Julia, você tá quietinha aí, tadinha, deixamos ela quietinha ali, ó. Com um olhar ali quase que sinistro. Né? Depois que acaba o programa, ela xinga, eu não falei muito. Não, por favor, fala, Julia. Por favor. Bom, tem muitos movimentos também, né, que no começo eles eram muito agressivos, né? Sim. No começo do movimento de vocês, teve alguma dificuldade para organizar algum tipo de evento por causa dos movimentos que não faziam coisas boas? Sim, eu acho que isso é essencial. Lá atrás, quando das grandes manifestações de rua, e aí a gente pode citar que nem os Black Bloc e todas essas coisas, sempre teve pessoas ali dentro que estão distanciadas do movimento. Eles estão ali pela baderna, estão ali pelo quebra-quebra, estão ali por N razões ali para manifestar a sua anarquia, por assim dizer, que eu não vejo outro posicionamento. Existe mesmo aquele papo que os partidos pagam para tentar acabar com o movimento? Olha, a gente já tem muita evidência de corrupção nesse país. Essa é só uma suspeita, mas a gente acredita bastante nisso, porque não tem fundamento, sabe? Assim, você pautar tanto, você tentar garimpar pessoas que estão ali com um propósito saudável, com um propósito de ajudar a coletividade, buscar um bem maior, e de repente você vê uma pessoa ali, a título de exemplo, é complicado você trabalhar também as emoções das pessoas. No último dia 23, véspera do julgamento, a gente fez um ato de apoio à justiça. E existia um respeito por parte do prédio da Justiça Federal, no sentido assim, eu autorizo vocês a entrar no nosso espaço, que é romper a corrente ali, que aquele é um espaço federal, vamos dizer assim, não pertence nem ao município de Sorocaba, e a gente conseguiu, pela seriedade do movimento, essa autorização. Só que eles fizeram uma condição: nós vamos funcionar até as 19 horas. Para que não haja conflito na movimentação interna do fórum com o movimento de vocês, a gente exige que vocês só se aproximem do prédio após as 19h20. Então, você marca uma concentração às 18 horas, e o pessoal fica eufórico para ir, para fazer o ato, para cantar o hino, para levantar a bandeira, para dizer eu apoio a justiça, eu quero o fim da corrupção. Então é muito complicado trabalhar com... Quando a pessoa já está com a boa intenção, já é difícil você conter essa euforia. O que dirá quando a gente identifica que a pessoa está ali única e exclusivamente pela bagunça? Aí é literalmente convidado a não integrar a manifestação, não integrar o ato, e a gente tem um trabalho muito bom. E aqui fica o nosso agradecimento local do Vem Pra Rua Sorocaba, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal. Eles apoiam bastante também, né? Sempre. Eu acho que há um respeito, é um trabalho feito com reuniões antecipadas, a gente aceita sugestões deles no sentido de garantir a segurança de todo mundo que está participando. Há uma responsabilidade muito grande para que tudo transcorra da melhor forma possível, sempre pacífica. Então eles têm muitos insights de localização, de movimentação, e a gente geralmente acolhe.
Se alguém estiver ouvindo aí, aquelas reclama com a máscaras gente. anônimas. Ainda dentro disso, aqui nunca aconteceu, a gente não permite usar máscara em manifestação da gente. Também não consegue Tem muita identificar gente quem tá ali e usando tal, perfil, né? Do Facebook, Sim, com o nome. Isso é sempre muito bem esclarecido. Máscara aqui não, e a Polícia Militar está sempre preparada para tirar fora qualquer tentativa de usar isso. Ainda sobre essa questão de alguma confusão e tal, né? Numa das manifestações, realmente um professor aqui de Sorocaba. Eita. Eu não vou citar o nome dele porque isso já é caso enterrado, entendeu? Mas ele fez o favor e ainda de convencer mais pessoas Aí, desavisadas a colherem numa manifestação contra o PT e tudo mais. Ele fez o favor de ir lá e colher a assinatura por uma reforma política assinada pelo PT e pelo PCdoB. É complicado. Um cidadão me procurou e falou, você viu o que está acontecendo ali? Eu falei, não, eles estão colhendo assinatura para 10 medidas contra a corrupção. Eu falei, não, vai lá ver o que é. Peguei eu e mais um amigo da gente, o Mário, a gente correu até o destino e viu lá, realmente ele estava colhendo assinatura para coisa errada. E a gente não podia ficar quieto, ele não podia colher assinatura daquilo ali. Então eu entrei em contato de imediato com o pessoal do Avança Brasil, um outro movimento que veio para Sorocaba através de um outro amigo da gente, o Adriano Paes. E Abraço, Adriano. muito abração. Vai registrando aí. Tem muita amizade e isso vem de longe. E então criou-se uma situação que ele ficou numa situação perigosa. Ele ficou numa situação perigosa, mas ele se meteu numa situação desnecessária totalmente, entendeu? Se foi vacilo, má fé ou boa fé, não interessa mais. Está resolvida essa situação, espero que nunca mais aconteça. Aconteceu essa situação aqui, mas não existiu agressão. Na própria Avenida Paulista nós temos relatos, nessa imagem maravilhosa aqui, né? A Paulista nesse dia, ela não estava só a Paulista coberta por pessoas, mas as paralelas também estavam. Daí surgiu, né, esse comentário de que não eram apenas 2 milhões, 1 milhão, tinha 3 milhões por causa das paralelas. Só que não existe um número oficial sobre isso. Se você vai pela Polícia Militar, tem 1.000 pessoas. Pessoas. Mas nem na Paulista teve problema com violência ou coisa do tipo. A gente se orgulha muito disso. É A uma concentração coisa de pessoas que foi e ter sido ordeiro, 100% ordeiro, sem ocorrência de uma vidraça quebrada, gente. É realmente uma coisa para evidenciar que o povo brasileiro mas mesmo assim um povo pacífico. Eles tentam achar coisa errada no meio ali, né? Sim, com certeza. Sim, Com e certeza. ainda deixo mais uma vez registrado aqui um elogio, um agradecimento do coração mesmo para a Polícia Militar, para a tropa de choque que faz essa segurança toda em todas essas manifestações, e a gente nunca teve um problema sequer com eles, muito pelo contrário. Bom, é o seguinte, a gente está aqui recebendo o Graciano Migliorini e o Diogo Nascimento, eles que fazem parte aí do movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba. Se você quiser entrar em contato com a gente aí, é muito fácil, entra aí no WhatsApp 15 981 58 1908, manda aí as suas perguntas, e também a gente está pelo Facebook, em facebook.com/Rádio Fritura Oficial e youtube.com/Rádio Fritura. Vai mandando as suas questões aí, a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Papo Reto, volta já! Estamos aqui com o Graciano Migliorini e o Diogo Nascimento, eles que fazem parte aí, eles são coordenadores do movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba. Estão conversando com a gente sobre o movimento, esse movimento que leva a galera em luta aí, em busca da democracia e um país aí tentando aí sem corrupção, eu acho, né? O mínimo, pelo menos. Bom, é o seguinte, Marquinhos, tem uma galera no YouTube, é isso? Sim, tem no Facebook e também no WhatsApp. Ah, manda um abraço pra essa turma aí, então. Queria mandar aqui um abraço pra Kátia e pro filho Davi. Olha aí. Também pro Wesley Gamaliel de Itapetininga. A Wesley. Aguinaldo Campos da Parada do Alto. Olha aí, ó. Ei, Aguinaldo. A Flávia. O Marcelo da Garagem dos Assados. E o Alexandro Nossetti. Olha aí, Júlia? E eu queria mandar também pro nosso companheiro de trabalho, Rafael Tavares. Eu sei que ele tentou ligar pra mim, pro Marquinhos e pra Júlia pra mandar um abraço pra gente aqui agora. Ó, a galera que tá no YouTube aí, no Facebook, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. É muito fácil, entra aí em 15 981 58 1908, manda a sua questão, a sua pergunta pros nossos convidados. Marquinhos? Sim.
Hoje, além muitas pessoas elas veem a corrupção como o principal problema do desenvolvimento da nossa nação, né? Mas há um outro ponto crucial, que é a questão do corporativismo político. Vocês, como lutam contra as coisas que são contra o povo, contra essas pautas que são contra o povo, vocês têm alguma pauta, alguma coisa para vocês que vocês desenvolvam para que isso vá para o Congresso e seja votado, para que isso acabe? Porque assim, a questão do poder para poucos é uma coisa que se complica muito e também é um gerador da corrupção. Tem alguma coisa que vocês planejam, que vocês estudam para que isso entre no Congresso, para que isso finalize e para que a nação se desenvolva de uma maneira mais correta? Com certeza. Sinceramente, mais uma vez, obrigado à Rádio Fritura pela oportunidade, porque eu acho que vocês estão tocando pontos ali nefrálgicos da essência do Vem Pra Rua e que vai nos dar a oportunidade de pôr essa essência para todos os seus ouvintes. Bacana. Existem duas grandes iniciativas, que são movimentos que estão sendo conduzidos aí de uma forma nacional. A amplitude desse movimento é muito maior do que o Vem Pra Rua Sorocaba, é uma coisa nacional mesmo. E um desses grandes movimentos é o que vai ser lançado em breve, vai ser divulgado para toda a população, a percepção do que a gente chama do ato Tchau Queridos. A gente está criando uma possibilidade de refrescar aquilo que a gente, nas nossas rodas mais íntimas de bate-papo, sempre ouve alguém dizer: o brasileiro não tem memória política. O brasileiro não faz um estudo aprofundado de quem ele deve votar e na última hora ele acaba seguindo uma orientação de um amigo ou de um familiar e acaba votando naquela pessoa mesmo. Talvez esse não seja um voto ruim, mas ele está lançado à sorte. Isso pra gente está muito claro. Sem essa memória política e sem o estudo da ficha daquele candidato, isso compromete de forma muito drástica. Então, essa renovação política passa pela indicação que a gente pode fazer de tudo que esses políticos que lá estão já estão fazendo e o que a gente vê que eles fizeram de errado. E aí nasce o Tchau Queridos, que a gente fala assim: gente, sociedade brasileira, atenção, nós vamos ajudar vocês a ter a percepção. Esses aqui não dá para continuar elegendo. Porque esses daqui, nos últimos anos, eles têm acentuadamente manifestado o seu posicionamento única e exclusivamente com esse interesse escuso. Ele não vota dentro de uma coerência, ele vota para favorecer aqueles que estão com eles. Na grande maioria das vezes, ele segue uma orientação do partido em detrimento daquilo que é notoriamente melhor para o país, e mesmo assim ele faz isso reiteradas vezes e ele vai se perpetuando no poder porque a memória do povo brasileiro política é curta. Se a gente pegar o time de estimação e os campeonatos que o time vem ganhando, muita gente sabe de cabeça. Agora, quem foi que votou para o Aécio não ser investigado, apesar de N evidências que a gente tem a respeito da sua conduta, inclusive ele se mantém na presidência do seu partido? Cara, a gente tem que escancarar isso para o brasileiro para ajudar ele a não votar nessas pessoas. Isso é o Tchau Queridos. E para ajudar com relação à consolidação da ideia de suprapartidário, a gente vai além esse ano. Como é ano de eleição, a gente vai construir um outro ato que é tido por nós como Frente pela Renovação. Isso já tem uma página no Facebook, está totalmente associada com a página do Vem Pra Rua Brasil, e é um movimento maior do que o Vem Pra Rua Brasil. A Frente pela Renovação, ela é um trabalho coordenado pela liderança do Vem Pra Rua Brasil, pelo ranking dos políticos e pelo MUD, com certa assistência, inclusive, de pessoas do Observatório Social. Qual é a proposta? Foi construída por todas essas mãos uma agenda, que a gente chama assim, que são compromissos de valores, de conduta, de direcionamento político em prol do Brasil, e que essas pessoas vão se sujeitar a passar por um processo de seleção para que elas então sejam referendadas como comprometentes desta agenda da Frente pela Renovação. Então, haverão políticos, candidatos, por assim dizer, independente do partido,
que desde que assumam o compromisso de que no exercício da sua legislatura eles vão votar de forma coerente com aquilo que ele se comprometeu, ele vai ter um selo frente pela renovação. Então essas duas medidas para o ano de 2018, a gente está pondo aqui abertamente para a sociedade sorocabana, são os grandes legados que o Vem Pra Rua pretende deixar. Que é o tchau queridos, do tipo, esses aqui, gente, não dá mais mesmo, e a frente pela renovação, que independente de partido, são pessoas que a gente acredita que vai assumir um compromisso em prol do Brasil e da sociedade brasileira. Quem está fazendo isso também, pelo menos eu acabo acompanhando, é o canal do Otário. O canal do Otário, ele colocou como em quem não votar em 2018. Certo. Aí colocou vários nomes, como Paulinho da Força, certo, até o próprio Aécio Neves. Certo. E eles dão toda a lista, porque assim, eles também tem o Lúcio Big, que fala que eles colocam que políticos investigados não deverão ser votados. Sim, entendeu? é o mínimo, né? Deixa eu... Meio, Vocês estão disputando agora. Não, agora... Não, é que vocês comentaram no Aécio Neves, e em 2014... Você tem foto com ele? Não tem. Em 2014, o movimento Vem Pra Rua, ele meio que apoiou a candidatura do Aécio Neves. Sim. Isso não é ter um envolvimento político? Não, o envolvimento político, ele sempre vai existir. Até porque o Vem Pra Rua é um movimento político, de natureza política. Agora, em um determinado momento, a gente tem sim que posicionar e dar esse direcionamento no sentido assim, o que a gente entende que pode ser feito de forma diferente? A transição de poder, a não continuidade de poder exclusivamente na mão de uma ideologia, seja ela qual for a sua ideologia, ela faz parte da democracia. É necessário que haja essa alternância de poder para que, vamos dizer, os extremos que sempre puxam demasiadamente para algum lado, independente da temática, ele se venha contrapondo e tendo o puxão para o outro lado. E como que fica essa conduta? Nesse momento que nem você está posicionando, nunca foi uma diretriz específica. Você não vai ver, historicamente falando, nenhum momento Vem Pra Rua falando, votem no Aécio, isso não acontece. Mas houve um acentuado direcionamento de que era necessário fazer algo diferente. E como você só tinha duas opções em um segundo turno, numa continuidade de um governo petista, era inevitável, dentro das únicas opções que a gente tinha, que alguma coisa fosse feita de diferente. Aí o Aécio era... Mas um adendo nisso aí. Não era simplesmente por ser contra o PT. Existe, e ainda existe, um projeto todo da esquerda de ser mantido no poder. Sim. E foi descoberto a tempo de evitar que isso continuasse. Então, ali naquele ponto, Vem Pra Rua já tentou corrigir. Ali a gente já estava tentando evitar que isso acontecesse. Que continuasse, né? A perpetuação. Isso. Então, acabou tendo um posicionamento lá. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, isso foi uma coisa que aconteceu em São Paulo. Sim. E nessa época a gente não estava fazendo esse tipo de ação aqui ainda. Eles se posicionaram lá. Então é bacana, vocês até para ter um aprofundamento maior sobre esse assunto em particular, entre em contato com a assessoria de imprensa do Vem Pra Rua, que eu te passo contato, o pessoal vai passar completo o que aconteceu ali, tá? Só mais um toque sobre várias frentes que estão aparecendo agora, né, como apontando meios. Por que o Vem Pra Rua está tão confiante no projeto do Tchau Queridos, né? E na própria frente pela renovação? Primeiro, um abraço gigante para Joana. Opa! Que está aí, né, participando de toda a organização, né, da frente pela renovação. Dizer para eles rapidinho quem é a Joana. Sim. Era a nossa coordenadora do interior do estado de São Paulo, uma conterrânea nossa, que ela era aqui de São Roque. Então é uma vizinha nossa, por assim dizer, e ela agora, dentro do movimento, ela está bem envolvida com essas frentes. E a gente tem muito orgulho de ter ela. Há uma liderança, então. Com certeza, com certeza. E pode fechando, essa confiança que a gente tem com o Tchau Queridos é baseada principalmente em duas forças. O ranking dos políticos, que já vem fazendo um trabalho de levantamento de pontuação contínuo, né? Contínuo, já tem um histórico de cada parlamentar. Não está vindo assim, é partido tal que está dando tal ordem. Não, eles estão acompanhando detalhes criteriosos mesmo, sobre quem vai continuar ou quem vai sair fora disso tudo. E nós estamos numa parceria com eles. E ainda tem o MUD,
que é a organização que estava por trás, principalmente, de toda aquela coleta de assinatura pelas 10 medidas contra a corrupção. Que lá na frente, na hora H, teve aquele bafafá, aquela vergonha que fizeram em Brasília Votação e desfiguraram o projeto. Então, todo esse pessoalzinho que ficou indeciso ou aprontou alguma lá atrás, e eles estão achando que eles estão muito em paz, muito tranquilos. Eu acho que é um bom conselho já ir estocando calmante na hora da eleição, se eles quiserem se reeleger. Só deixa eu voltar um pouco falar do movimento, que a gente tava conversando no intervalo aqui sobre se filiar a partido e tal. Claro. Que você acha? Eu tava queimando pauta que a Lara... Eles queimam pauta direto aqui, viu? O que você acha? Você acha que é melhor a gente... melhor acho que não existe, mas você acha que é mais bacana a gente entrar dentro de um movimento que você vai ter mais liberdade para se expressar na rua, falar o que você pensa, óbvio que com o consentimento do movimento. A convergência dos ideais, lógico. Do que entrar num partido que é uma coisa mais cabeçuda ali, mais... Não é mais focado, o partido ele não tem o propósito, então, eu acho assim, isso tem que ficar bem claro. O movimento Vem Pra Rua, ele essencialmente tem a sua função social de conscientizar a população pela escolha de seus melhores representantes, combater a corrupção e ver o Brasil melhor para todo mundo. Mudança de mentalidade. De mentalidade, de consciência mesmo. Né? A gente precisa despertar. A população, o poder é do povo. Basta ele exercer ele da sua melhor forma possível. Isso é claro pra gente. Então tem que entender qual que é o propósito de cada indivíduo. Tem gente que quer assumir, ser um sujeito ativo dentro da política. E aí ele vai exercer ele vai concorrer, vai ser eleito e vai exercer esse mandato que lhe foi investido. Esse indivíduo, ele tem que procurar um partido político. Ele não vai procurar um Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua não é esse viés. O viés do Vem Pra Rua não é criar identidade política. Não é lançar candidato. Não funciona assim. A gente quer, sim, ser um instrumento social para que o Brasil desperte, para que a sociedade se interesse cada vez mais pela política e tenha a percepção do quanto a gente pode ser melhor se nós formos um país livre de corrupção. Por que hoje em dia a gente está se preocupando mais com política? Antes, né, eu falei pra você ali no intervalo, antes a gente não tava, muita gente não ligava muito pra política. Hoje em dia você vê pessoas que nem sabia quem que era o Lula. Hoje não fala outra coisa. Hoje querem ele na cadeia. Por que você acha que começou esse movimento? Você acha que foi depois ali de 2013? Por causa daquela galera ali na rua? Começou... igual você falou, o que tá acontecendo aqui? Eu vou pra rua também e tal. Checker, né? Foi ele? Sim. De expoente, né? De expoente, sim. A questão do Lula na cadeia? Não, por que você acha que a galera começou a se interessar e tal? Se interessar mais, né? Olha... Eu acho que agora cada um vai emitir a sua opinião. Não, é legal. Agora a gente vai tirar o manto, não estamos mais falando pelo Vem Pra Rua e cada um vai dar a sua opinião. Porque cada um tem um começo nisso aí, e cada um tem um start. Eu tenho consciência, o meu pai, ele tinha um histórico na veia, tá no sangue de ser ativista. Mas eu cresci longe dele, não tive contato nenhum, estava no sangue mesmo, e toda vez que eu vejo alguma coisa que eu possa fazer alguma coisa, eu me pergunto por que não. Injustiça. Eu me pergunto por que não fazer, por que não fazer. E nessa eu fui entrando e as pessoas foram se reconhecendo com as causas que a gente estava expondo, porque muita coisa estava escondida, na verdade. Sim. A imprensa não expunha. Não. Entendeu? Era tudo abafado. Então, a partir do momento que aparece uma página e começa a apontar o dedo, que realmente o pessoal começa a perceber com o tempo, porque não foi sempre essa questão, essa imagem que vem pra rua tem de realmente não ter um partido nenhum apontando, ditando regra, porque não tem mesmo. No começo não era assim. Foi trabalhado, a gente conseguiu construir essa imagem, corrigir essa imagem errada que o pessoal tinha. Aí foi passando o tempo e a gente conseguiu provar que o Vem Pra Rua realmente é independente. E continuou crescendo, e não tem mais como voltar. A página não para de crescer, o alcance não para de aumentar, entendeu? E as pessoas vão se aproximando e a gente convida todo mundo a fazer parte. Legal, certeza. Pessoalmente falando, eu tenho uma convicção muito, até convido depois, se tiver a oportunidade de vir um sociólogo aqui, eu acho que você está muito mais dentro da sociologia. Se tiver alguém ouvindo aí, depois procura o pessoal da Rádio Fritura. Eu acho que a sociedade brasileira, de um modo geral, ela foi coibida a não discutir política durante um período de ditadura, regime militar, chame como quiser. E aí, nesse período, você não podia falar de política. E vem toda uma geração que não debate política, que foi formada durante esse período.
Só que você tem alguns elementos essencialmente políticos que receberam o poder de volta, ou brigaram, ou enfim, fizeram a revolução, tomaram de volta o poder, aí cada um com seu viés histórico. Mas o fato é, a sociedade brasileira ela foi coibida a não debater política durante um grande período, e só falar de futebol. Só falar de futebol. E aí, em um determinado momento, você vê outras gerações vindo sucessivamente, aí você vem Collor, vem Sarney, vem Fernando Henrique, vem Lula, e as gerações amadurecendo e vendo o impacto da política na sua vida. E alguns pais na vida dos seus filhos, e esses filhos na vida dos seus filhos, que serão netos dessa geração. E fala assim, peraí, gente, não adianta eu trabalhar que nem um louco, não adianta eu carregar um piano, não adianta eu me sacrificar de 4 às 9 ou até mais, se aqueles caras ficam fazendo loucura lá em Brasília e tirando tudo que a gente tem de possibilidade de melhoria. Então eu tenho uma opinião muito clara nesse sentido. Eu acho que o brasileiro, a sociedade como um todo, apesar de ser um povo extremamente idôneo, extremamente ordeiro, extremamente pacífico e trabalhador, ele teve um momento histórico em que ele não podia falar de política. E isso veio convergindo e eclodiu nesse momento que a gente está vivendo agora, que é todo mundo quer falar de política, quer se envolver com política e quer debater política. E tá legal, né? É melhor que futebol feliz de participar hoje em dia. disso, com certeza. Nós estamos num ano de... É o que a gente falava no intervalo, a gente está num ano de Copa do Mundo. Se você quiser sentar num boteco para debater a escalação da nossa seleção brasileira, dificilmente alguém vai te dizer os nomes dos possíveis. O Ronaldinho Gaúcho, o atacante da seleção, né? A gente não está mais atualizado com isso. Agora, o nome dos ministros do STF, provavelmente em cada boteco tem alguém que sabe, cara. Os ministros do STF, quando que a sociedade brasileira queria discutir esse tipo de... Isso era coisa de advogado. E é totalmente social isso daí, né? Julia. Bom, no início, né, como eu já tinha perguntado anteriormente, teve muitas manifestações que não faziam coisas boas. Sim. Vocês já aconteceram alguma coisa com vocês que te deixaram chateados e pensar em desistir desse movimento? Nossa. Profundo, hein? Eu sabia que ia vir coisa forte aí. Vamos lá. Os caras tá pensando aqui. Puxando a memória. Né? 5 anos aí de ativismo. Uau. Há quanto tempo já que tá aqui o Vem Pra Rua em Sorocaba? Abril de 2015. A gente criou a página. Teve um momento, sim, que... dias antes, até semanas antes do Lula ser apontado como um ministro, né? Pegar o foro, se livrar da investigação. Muita gente estava muito desacreditada. Muita gente desacreditava. Dilma ainda era quase. Muita gente chegou a jogar a toalha, que eu vi, desistiu. Mas a gente não tinha opção. Não existe desistir pra gente, não é escolha. Se não é a gente, não é ninguém. Você não tem direito, você não tem direito verdade, de desistir. É melhor morrer atirando. Se é pra cair, né, cara? Cai brigando. Aí aconteceu aquele absurdo de apontarem ele como um ministro. E eu tava indo pra casa, eu tinha saído do trabalho, tava indo pra casa caminhando de cabeça baixa e de repente tocou o celular, era a TV. Não vou falar o nome. Era a TV. Onde vocês vão fazer uma manifestação aqui contra isso que está acontecendo? Vocês vão fazer alguma coisa? Onde vai ser? Que a gente está indo. Pedindo, né? O pessoal pedindo. Né? Eu falei, nossa, vamos pro Campolim, pronto. Mas foi uma coisa assim, tipo de menos de 1 minuto. Tive que pensar rápido e já ligar para todo mundo. Gente, vamos para lá. E deu aquele estouro aqui no Campolim. Isso falando do Campolim, de Sorocaba. Isso foi, sem citar o resto do Brasil. Ali reenergizou todo mundo. Ali explodiu. Então, sim, existiu esse momento. Se ele fosse ministro, ia ser bem complicado. O pessoal ia bater mais, ia ficar difícil, bem mais difícil pra gente. Mas aconteceu aquilo e o PT, eu lembro, o Schecker falava muito disso nas reuniões antes de sair do movimento. O PT deixa tudo fácil pra gente. Eles fazem tanta besteira, que deixa tudo fácil pra gente. Vai tudo acontecendo. Quando a gente desiste, praticamente o negócio tá lá. E hoje ainda tá fazendo mais ainda. Então, meu Deus do céu, sim, existiu esse momento. Mas eles deram de graça pra gente isso aí. Foi uma maravilha. Bom, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que esse momento é simbólico para todo mundo, então, com certeza. Bacana. É o seguinte, a gente tá recebendo aqui
Os convidados de hoje são o Graciano Migliorini, esse nome é bonito, Migliorini. Nome de ator. E também o Diogo Nascimento, eles que são responsáveis aqui pelo movimento Vem Pra Rua da cidade de Sorocaba. Eles estão batendo um papo com a gente aqui sobre o movimento, sobre as questões aí que estão acontecendo no país e tal, né, Marquinho? É, isso aí mesmo. Bom, e se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, entra em 15 98158 1908, 15 98158 1908, deixa suas questões e daqui a pouco tem pergunta de ouvinte, né? Isso, tem pergunta de ouvinte no próximo bloco. Bacana, daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta. Você está ouvindo Papo Reto. Muito bem, voltamos aqui com o Papo Reto. Hoje... voltamos. Hoje a gente até me atrapalhou aqui, tio. Mas não foi eu. Quem foi? Foi a Lara? Eu sempre levo a culpa. Hoje a gente tá com o Graciano Migliorini e o Diogo Nascimento. Eu não sei se eu tô falando certo o nome dele aqui, mas eu acho que é isso. Tá certo. Ah, então tá certo. Eu já perguntei umas 3 vezes, ele falou que sim, mas Então, se ele tá certo, tá tudo certo. Eles que são os responsáveis pelo movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba, os coordenadores, e a gente tá falando um pouco sobre o movimento e as coisas do país. Marquinhos, Sim, temos pergunta de ouvinte, é isso? isso, temos 2 perguntas de ouvintes. Só deixa eu mandar um abraço aqui, ô Lara, tem uma galera aí também que tá pedindo abraço, né? Tem uma gurizada aqui, né? O Rafael Cardoso tá ouvindo a gente. O Denis Pires, que é um amigo locutor lá do Rio Grande do Sul. Um abração pra ti, Fernando, o Wellington, a Thaís, o Eduardo, o João e a Kátia. Um abração pra vocês. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Thiago Angeli, que tá mandando eu dormir, mas eu tô trabalhando, como que eu vou ir dormir, cara? Ainda não, tio. Né? Tem aqui também no YouTube o Vitor Garcia, ele tá falando... Depois eu pergunto aqui, faz quem entrou primeiro aqui. Vamos né? lá, são 2 perguntas, uma da Elaine Cristina de Pernambuco. Nosso ouvinte fiel. Essa é ouvinte fiel. Ela tá perguntando por que o Vem Pra Rua não fez panelaço pra pôr o Temer pra colocar o Temer pra correr. E também tem o Luiz Renato daqui de Sorocaba perguntando pra vocês como pode haver uma eleição com urnas não confiáveis. O que eles acham? O que vocês acham das urnas eletrônicas? Luiz que veio aqui na semana retrasada, se não me engano, retrasada. Né? Amigo da Lara. Vamos lá. Primeiro quanto ao Temer, né? O Vem Pra Rua, ele foi o único movimento que fez uma manifestação pedindo o afastamento do Temer para ser investigado. Foi o único que fez. Então, essa questão acho que foi feita por quem não acompanha a página do Vem Pra Rua. Eu recomendo, acompanhem vemprarrua.net. No Facebook, se aproximem, participem mais e estejam mais por dentro do que está acontecendo. Na realidade é aquela questão do petista sofrido, né? Isso. O petista machucado, o golpe. Não associem o Vem Pra Rua com golpistas. Não façam isso. Vocês não vão se dar bem. Não é um caminho correto. Não é um caminho da luz. Não façam isso. Eu comemorei quando o Cunha foi preso e eu comemoro até hoje. Quando o Aécio for, que eu espero que vá, e eu tô falando como Graciano, não como representante do movimento, tô falando, eu vou ficar muito feliz, eu vou comemorar muito. Mas sabe o que eu acho que acontece? Quando a gente defende, vai contra alguma coisa, as pessoas acham que a gente tá indo a favor da outra, né? É como se fosse time de futebol, na realidade. Sim, a política ainda, infelizmente, é tratada como... você vê hoje a questão dos... Vamos falar... português correto, dos bolsominions. E se você falar mal do Bolsonaro, você está afetando uma torcida inteira. Prefiro nem tocar nesse assunto aí, não tem uma história. Mas essa dialética que o PT está usando militantes, geralmente pagos inclusive, para fazer essa jogada de jogar uma fumaça, principalmente em situações onde a justiça está chegando perto de alguma coisa mais forte. Um Eduardo Cunha preso, por exemplo, de uma hora para outra esse homem delata, e daí o que vai acontecer? Então eles temem muito mais o Eduardo Cunha preso do que, gente, eu tô feliz da vida dele estar lá atrás das grades, espero que fique lá o resto da vida. Boa, Graciano. E quanto a eles, que querem ainda, o rapaz lá tá condenado, eles estão falando de perseguição
quanto ao meliante maior, falando de perseguição, sendo que ele está na rua. Sim. Ele está voando de jatinho. O passaporte dele foi até liberado já. Ele já saiu da Polícia Federal, os procurados, né? Então, onde que está a perseguição? Tantos outros estão presos, ele está na rua aí, meu Deus do céu. Por pouco tempo, graças a Deus. Qual que é a do Luiz? Do Luiz é sobre as urnas eletrônicas. Como que pode ter uma eleição séria tendo as urnas eletrônicas? A gente tem a questão da Raquel Dodge, né? Que ela queria ir contra o voto impresso. Não existem evidências, né? A desculpa é quase a mesma defesa. Isso é muito perigoso, porque é quase a mesma linha de defesa que está sendo executada por parte da defesa do Lula, né? Não existem evidências, não existem provas. Assim, existe muita suspeita. E a gente acredita que todo o processo transparente, com lisura, com abertura, ele possa ser auditado de forma correta. E aí, nesse momento, há uma polêmica muito grande, a internet está bombando nesse sentido. Não existem evidências e é possível fazer a recontagem. Sim, é possível fazer a recontagem. O problema da urna é quando ela computa o voto de forma incorreta. Aí a recontagem fica incorreta, porque fica como se aquele voto tivesse sido validado daquela forma. Você escolhe um candidato, ela registra um diferente. Que prova você tem de que você não escolheu aquele? Eu acho que a Raquel, com todo o respeito, olha a posição que ela ocupa, quem somos nós para dizer sim ou não, certo ou errado. Mas é no mínimo uma ingenuidade muito grande para a posição que ela está, uma pouca reflexão a respeito de como seria auditável isso. A pessoa escolhe X, a urna registra Y, como que a mesma pessoa vai dizer, não, eu não escolhi Y, eu escolhi X. Até o Dr. Ray falou lá, é verdade. Ele falou, ele se candidatou a deputado na eleição de 2014 e ele falou que ofereceram pediram para ele, né, 1 milhão a troco da candidatura dele. Caramba. De que o sistema estaria a seu favor se ele fizesse essa generosa colaboração. Aí não existe evidências, cara, não vai, esse tipo de evidência não vai existir, porque não tem como ser auditado, né? Precisa conversar mais com auditores para entender melhor como que funcionaria essa revisão. Só aproveitando da primeira pergunta, a respeito do histórico e essas associações do porquê que o Vem Pra Rua não se posiciona, a gente também utiliza bastante o Twitter. E o Twitter, atualmente, a gente tem dado uma visibilidade muito grande para todas as nossas ações, porque é o top trend nacional. E a gente sempre coloca, se não no primeiro, para a gente não passar de mentiroso aqui, no mínimo entre os 10 top mais trend ali dos tópicos. E essas oposições, a gente faz elas constantemente contra todo mundo. Então é muito fácil a gente perceber isso, quem acompanha o Vem Pra Rua, perceber que a gente é sim uma oposição ferrenha a toda e qualquer corrupção, independente de quem seja a pessoa que está sendo corrupta, vamos dizer assim. Vocês? Eu tenho. A Lara tá muito louca. Só deixa eu ressaltar que o ouvinte, que temos que dar preferência para eles, Lara. Olha, o Vitor Garcia no YouTube, que ele não falou de onde que ele é, mas ele escreveu aqui: vocês sabiam que as auditorias do Estado de São Paulo são feitas pelo Departamento de Controle e Avaliação, que é subordinado à Secretaria da Fazenda? Será que esta é a razão de o governo do Estado não ter um controle isento? E aí? O que ele estava falando aqui? Eu acho que ele não pontuou um fato. Ele está questionando mais a dinâmica do sistema de uma forma geral, sem imputar um fato. Sim. Da forma como ele coloca. Volta aí, vai. Você está ouvindo a gente? Volta aí e tenta ser um pouco mais preciso, que a gente está aqui para responder. Vai, Lara, faz aí a sua questão. Hoje em dia elas estão meio que revoltadas com os políticos, né? Sim. E tem razão, né? E é uma tendência na sociedade dessas pessoas que vão para a rua, desses movimentos de meio que negar a política. Sim. Só que a gente sabe que em algum momento um movimento social ele vai precisar ter uma participação política, até porque a política é a única forma de exercer o poder no país, né? Sim. Como vocês não têm uma participação política, mas vocês pensam pessoalmente em como que eu posso falar, se transformar num partido? Não, pra rua? Categórico, não. O partido, direto e reto. Não, o movimento não. Não. Pessoalmente? Vocês dois. Não. Nós nos propormos nos afastarmos do Vem Pra Rua e concorrer a algum cargo? Exato. Não. Acontece.
A gente tem vários casos. De novo, a Janaína, que é a vereadora de São Paulo, o próprio Schecker hoje, que está se lançando pré-candidato ao governo por um partido específico, isso com certeza. As pessoas, elas podem usar isso a favor, tu te filiar, tu ser do movimento, e aí depois tu sai, porque tu já tem algum número de seguidores. Sim, você meio que usufruir disso, é né? É o que o Vem Pra Rua chama de capital político construído pela pessoa, tá? Você tem uma página, você tem fotos, você tem vídeos que você fez, você participou, você organizou, você teve um trabalho danado, você conheceu pessoas, você fez contatos. É o capital político construído dentro do movimento. Sim. Então, se você resolve entrar para a vida política, como eu falei, pede afastamento do movimento, vai com tudo. Pegar um exemplo bem legal nesse sentido, que aconteceu agora no ato de apoio à justiça no dia 23. Alguém tem que dar a cara. Vai fazer um vídeo? Alguém tem que dar a cara. Nós conversamos, eu fiz um vídeo chamando o pessoal, vamos lá, vamos pra rua, vamos apoiar o ato de justiça e tal. Esse vídeo do Vem Pra Rua de Sorocaba foi compartilhado pelo Vem Pra Rua Brasil. Que legal. Cara, eu recebi muito insight na minha página pessoal do Facebook, e quando a gente chegou lá no dia do ato, muita gente falou, você é o cara que fez o vídeo. É óbvio que tem uma exposição, mas não há, e aí eu tenho certeza, tanto eu quanto o Graciano, não há uma pretensão nossa de fazer uso disso. Isso pode acontecer? Pode. Inevitavelmente sempre vai poder. A partir do momento que a pessoa tem uma exposição, ela vai ter uma aderência com algum segmento, algumas pessoas. Eu vi uma pesquisa antiga dizendo que 75% dos brasileiros, rapidinho, Videira, eles não têm um partido. Agora. Foi. É que a nossa amiga Júlia tá louca pra falar aqui também, mas pode falar. Então, que 75% dos brasileiros, essa pesquisa já é meio antiguinha, tem uns 4 ou 5 anos, eles não têm um partido preferido. Não tem uma identificação política. Né? Exatamente. Então, isso se dá... Vem pra rua. Se identificam, né? Com certeza. Não, isso não era uma pergunta, era só tá. Eu só queria Esse falar dado que é muito expressivo. Legal, Sim. legal. Júlia, você tá quietinha. Aí vem. Respira fundo. Para os nossos ouvintes que gostariam de participar do movimento, vocês têm algum tipo de dica para eles identificar o movimento correto daquele movimento baderneiros? É identificar tipo um black bloc da vida. Não vai pro lado errado. Aqui que é o caminho. Sorocaba tem? Eu nunca vi Black Bloc em Sorocaba, né? mas eu sei que eles vão em caravana para Paulista. Eita. Eles existem aqui, mas eles não fazem esse tipo de coisa em Sorocaba porque eles sabem que vão arrumar para a cabeça. E que o sorocabano não aceita esse tipo de coisa. Mas eu sei que eles vão para Paulista. Eu tenho essa informação. Legal. Entendeu? Agora, quanto a não se envolver com coisa errada do tipo, vem pra rua. Vai ver o que tá acontecendo. É garantido que você não vai se meter em coisa errada. Cara, tem tanta coisa legal sendo feita por tantos movimentos. Tem o Observatório, tem o ranking dos políticos, tem esse é legal. O próprio MBL, e aí, lógico, vou falar também do Vem Pra Rua, mas assim, olha só, rapidinho a gente falou de 5 iniciativas totalmente desvinculadas com iniciativas políticas e que estão aí para melhorar o nosso país. Se você tem esse viés, se você acha que você tem condição de ajudar, procura essas pessoas. Nós estamos aqui, nós estamos à disposição, a página está lá, do Vem Pra Rua Sorocaba. Existem outras tantas pessoas que estão também abertas e precisando de ativistas. O Brasil precisa desse ativismo, desse despertar da sociedade. Vamos fazer uma justiça aqui Vamos, com certeza, com o pessoal do Observatório Social em Sorocaba, principalmente na pessoa do Elias Magurno, que é o responsável principal daqui. Eles fazem um trabalho de fiscalização de contas públicas voluntário em Sorocaba. E você não pode ter filiação sequer a partido para poder fazer parte disso aí. Eles fazem um trabalho de fiscalização de contas públicas aqui. Procurem no Facebook, Observatório Social do Brasil Sorocaba, ou SB Sorocaba, uma coisa assim que tá a página deles, eu recomendo. Legal. A gente tá acabando já o programa, dava pra gente conversar bastante. Só, eu queria fazer uma pergunta, não sei se é profunda, mas, né? Vamos lá. Como que vocês estão enxergando esse momento assim do Brasil, o cenário do Brasil aqui? Vamos lá. Eu dizia ali fora, acho que pro Marco, né, que o ativista por si só, ele é uma pessoa otimista. Essencialmente porque ele está toda hora se revigorando, toda hora buscando motivação dentro de si mesmo, ele está sendo perseverante o tempo todo e indo atrás de um Brasil melhor.
Eu vejo com muito positivismo. Eu acredito bastante no despertar da sociedade. Eu acredito que esse ano vai ser um divisor de água no que se refere à eleição. A gente vai ter uma renovação política mais expressiva do que a gente vinha tendo. Talvez não como cada um de nós gostaria, mas de uma forma já mais expressiva. Eu acho que é impossível a gente olhar para trás e pensar num Eike, pensar na Odebrecht, pensar no próprio Lula e pensar assim, cara, esses caras estão sendo condenados. Nós crescemos ouvindo os nossos pais falar que é tudo ladrão, é tudo político, todo político é ladrão, mas nós nunca vimos nada nem próximo disso acontecer. E hoje é normal, você joga no YouTube e você vê vereador, vê prefeito de município aí do interior de qualquer estado sendo algemado, conduzido para delegacia e sendo submetido à lei, porque a lei está acima de todo e qualquer cidadão. E tem que ser assim, num regime democrático tem que ser assim. Então eu, muito otimismo, da minha parte, muito otimismo. Legal. Eu vejo como... Essa é pessoal a pessoal. Eu vejo como um tremendo momento de gratidão que eu tô entrando. Num momento de gratidão profunda por tudo que aconteceu aqui em Sorocaba, por tudo que aconteceu comigo, desde que eu tive aquela loucura de ajudar o pessoal ali e tal. Profunda gratidão por todo mundo que participou, por todo mundo que ajudou, por todo mundo que ainda está junto, para quem está vindo agora, entende? E uma gratidão toda especial principalmente para esses malucos que começaram. Aí eu tô falando do Checker, do Colin, da Adelaide, que a história da Adelaide é uma coisa bruta. Putz e Verena. Meus pais dentro do movimento, praticamente. Legal. E um todo especial. Isso é questão de honra para mim. Um abraço gigante, muito apertado para Márcia Sarques, que toma conta de Belém do Pará e de todo o estado do Pará. Guerreira, meu amigo. Lá ela tem que pedir licença, sinal de Wi-Fi pede licença para Jacaré para chegar na caixa para chegar na casa da pessoa. O negócio é tenso. Ela chega a passar períodos enormes sem conseguir manter contato com a gente por causa disso aí. Então existem histórias espalhadas pelo Brasil. Brusque, Santa Catarina. Nossa. É muita coisa, cara. Existem coisas incríveis aqui dentro, por trás desse nome. O que aparece para a TV, quando tem uma manifestação gigantesca e tudo mais, que a TV gosta de mostrar um número X ou Y, aquilo me causa vergonha, entendeu? Vergonha do que eles fazem, a vergonha alheia, perto das histórias que existem por trás disso aqui, entendeu? E que, sinceridade, cara, sinceridade sem ajuda. Cada um faz a diferença, né? Cada um faz. Sem ajuda. Eu falei que do povo pro povo, cara. Isso aqui é do povo pro povo. Marquinho, eu falei que era a última, Marquinho... Apareceu uma aí? Não, ele é dele. Eu não aguento. Quando é política, eu fico... Não, mas é um tema que... Não, é um tema que se pudesse eu ficaria até as 2 da manhã aqui facilmente conversando. E eu fiz uma pauta aqui, eu não falei nada do que eu queria perguntar. Pergunta também. É assim, é sobre o que acontece. Hoje em dia estão surgindo vários movimentos, né? Sim. E agora, nesse início de ano, surgiu o movimento Brasil 200. Verdade. Sim. Flávio Rocha. Qual que é a sua opinião sobre esse movimento? Até o Flávio Rocha já foi político, já. O que dizer sobre esse movimento para a população? Que às vezes a população também ela fica meio receosa e ela questiona muito, porque ele já teve um histórico. Lógico que a maioria das pessoas não deve saber, porque as pessoas não pesquisam, elas não têm elas não têm esse costume, né? Não têm o feitio de fazer de obter a informação. Claro. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? É bem-vindo, não é bem-vindo? É uma coisa que pode ser prejudicial? Diogo, eu não sei se você acompanha, mas eu quero só deixar registrado, eu tô passando a bola pro Diogo. Porque eu vejo as coisas rodando, tanta coisa nova, e eu vejo passar Brasil 200, Brasil 200, muita coisa, e eu confesso pra você que eu nunca entrei pra ver do que se trata de fato. Não dá tempo, eu não consigo ver. Tem muita informação vindo também, o movimento Se Brasil você tá 200, por dentro, é seu. A gente consegue sim, vamos lá. Eu acho assim, o Vem Pra Rua, só posicionando um pouco os nossos ouvintes, o movimento Brasil 200 é uma grande iniciativa de um conglomerado de empresários, de poder aquisitivo extremamente significativo, né? Não estamos falando de uma grande faixa da sociedade, estamos falando lá daquele do 1%, né?
e que eles vêm com a proposta realmente de ajudar o Brasil com seus modelos de gestão, pegando todas as suas noções de empreendedorismo e aplicação direta disso na iniciativa pública, sem passar pelos políticos costumeiros, mas isso vem pela bandeira de certas pessoas que já têm história. O Vem Pra Rua, de uma forma geral, ele vai continuar exercendo o seu papel. Ele vai continuar fiscalizando, apontando os erros, apontando aquilo que a gente acredita que, seja lá quem for que esteja fazendo, que a gente acredite que não está correto. A partir do momento que qualquer um deles ascender a qualquer posição e começar a fazer alguma coisa que a gente entende que não é o melhor para o nosso país, cara, panelaço para eles também, já que o pessoal que fala tuitaço para eles também, entendeu? Eu vejo isso com muita serenidade. É bom, quanto mais esse movimento se despertarem, melhor. Mas, tem o nosso apoio, tem o nosso vínculo? Não. A Frente pela Renovação tá aí para isso. A Frente pela Renovação, sim. Se algum deles vai passar pela Frente da Renovação, não sei. Será que eles arriscam? Será que eles arriscam? Aí é outra coisa. Eu também, questão de justiça, e por uma história também com várias pessoas que eu conheci durante todo esse trajeto, e fazer um comentário sobre o Renova. Tem muita gente que tem vontade de entrar para a política. O Renova BR. Tem muita gente que tem vontade disso, tá em conjunto com a Frente também, tudo isso aí. Tem muita gente que tem vontade de participar da política, mas sabe que não tem condição, não sabe o que fazer, não sabe nem começar. Por onde eu vou, né? O Renova prepara a pessoa para participar, sim, tá? Eu recomendo mesmo, procura saber, procura conhecer o trabalho do Renova BR, porque eles estão fazendo um trabalho muito sério. Bem inclusive legal. Tem várias ex-lideranças do Vem Pra Rua que estão entrando para a política através do Renova também, e que com certeza vão acabar fazendo uma participação forte também na frente. Muito bacana. Bom, Papo Reto. Não, eu tô tocando a vinheta pra ir embora, não. Eu quero que vocês agora deixem só as redes sociais, os contatos. É com vocês. Até porque não tem uma sede, né? Como a gente não tem. É só virtual mesmo. Só virtual. Facebook, com certeza. facebook.com/marcio.graciano, contato pessoal, né? E WhatsApp. Tem certeza? Acessa. Não, o WhatsApp tá exposto. Manda mensagem pelo Facebook. Manda, ela pede lá. É que lá na própria página legal. de Sorocaba tá lá marcado o WhatsApp. Legal. Manda mensagem pra lá, a gente coloca vocês em grupo e vamos fazer as ações aí, porque a gente não para não. Vem pra rua Sorocaba. E você, Diogo, tem algo a dizer? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem, aliás, até agradecer. No dia de ontem a gente fez uma reunião com pessoas exatamente que nos procuraram no último evento, que já estão querendo entrar, que estão querendo ter um ativismo. Ontem nós fizemos uma reunião e é muito gostoso, gente. Mais uma vez, a gente que agradece a oportunidade. Aquele que tiver curiosidade, vai lá no site, pega lá o VPR Sorocaba, tem o Twitter e tamo junto. Vamos fazer melhor aí pro nosso país. É isso aí, a gente recebeu aqui o Graciano Migliorini e o Diogo Nascimento, eles que são os coordenadores do movimento Vem Pra Rua aqui da cidade de Sorocaba. Vai lá no Facebook e procura Vem Pra Rua Sorocaba e Vem Pra Rua Brasil, é isso? Com certeza. É isso aí, obrigado e daqui a pouco a gente volta. Papo Reto, volta já. Muito bem, voltamos aqui com o Papo Reto, agora pra gente se despedir, a Lara derrubando tudo. Tá quebrando o estúdio a menina aqui. Eu achei que ela tinha queimado o monitor que apagou. Bom, é o seguinte, vamos embora? Fazer o quê, né? Não, dava pra gente fazer mais perguntas aqui, só que o nosso tempo é limitado aqui na rádio. Eu quero agradecer a todo mundo que interagiu com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, por todas as redes sociais. Tem uma galerinha, o Vitor Garcia, o pessoal do WhatsApp. Tem uma galera, cara, ouvindo a gente aqui. O Aguinaldo falou Bolsonaro 2018. Ele mandou Bolsonaro. Bom, é o seguinte, semana que vem a gente volta com um entrevistado bem legal também. E se você quiser entrar em contato com a gente é muito fácil, deixa que eu nunca lembro daqui, ó. 15981581908, quer repetir? 981581908. Você sempre pode entrar em contato com a gente, manda aí sugestão de pauta pra gente também, que a gente recebe, elogio, que é bacana também. Elogio, crítica pode mandar. Mas não xinga a gente não, porque manda uma crítica construtiva, é legal você fazer isso, legal fazer aquilo. A gente tá também no facebook.com/Rádio Fritura Oficial, a gente sempre tem, fico falando a gente toda hora. Nós temos aí as nossas imagens ao vivo nas redes sociais, todas as redes sociais. Pode falar, Júlia. Eu queria mandar um beijo e um abraço para todos os nossos ouvintes. Não vou falar nome, que são bastante gente. Se eu for falar, vou ficar aqui até amanhã. Um
beijão. Então, um beijo, tem um uma abraço galera. pra todos eles. Obrigado, e semana que vem a gente volta com mais um programa, mais uma edição do programa Papo Reto. Certo? Temos um programa? Temos um programa. Fecha a conta. Fecha a conta e tchau! Semana que vem Tchau. nós voltamos. Você ouviu pela Rádio Fritura Papo Reto.